Graças a Deus. Louvado e glorificado o nome de Jesus. Meus amados irmãos, é um prazer imenso estar aqui juntamente com os irmãos para adorarmos a Deus, participarmos juntamente aqui desse evento maravilhoso, desse trabalho de gratidão a Deus, desse evento de gratidão a Deus por mais um ano, né, de aniversário dessa igreja, que na verdade, como já foi mencionado, são 46 anos. Eu digo aos jovens, parabenizo aos jovens por mais um ano também, e digo aos jovens que eu me lembro quando Madureira assumiu a responsabilidade do trabalho de Santa Rosa de Viterbo, no nosso teto. Eu tinha, na época, 15 anos, né? Era bem novinho quando fui para a igreja, quando aceitei Jesus como Salvador. 15 anos de idade, ali servindo a Deus, e a misericórdia me alcançou, Jesus me salvou, fez uma obra gloriosa na minha vida, fez uma obra gloriosa na vida da minha família, e só foi bênção, Deus foi preparando tudo foi encaminhando de uma forma maravilhosa. Deus preparou o casamento, e hoje, pela misericórdia de Deus, já completamos mais de 40 anos de casado, 40 anos de casados esse ano, e sou avô já de 2 netinhas, pela misericórdia de Deus. Deus abençoe. Então, jovem, permaneça firme, servindo ao Senhor, porque é só bênção. Todos nós sabemos que as provas vêm, a mocidade passa pelas suas provas, todo cristão passa por provas, por dificuldades, isso é normal no cotidiano, no corriqueiro, mas a igreja de Deus, ela vive debaixo de uma promessa. A promessa é que um dia Jesus há de vir buscar a sua igreja e nós sermos arrebatados. Então, a luta vem, mas ela passa. As tribulações surgem pelo caminho, mas passa. O interessante, o importante é permanecer firme, desviar jamais, abandonar a casa jamais. Fique firme, atravesse os obstáculos que surgirem pelo caminho, sempre confiando, sempre acreditando que a vitória está ali na frente, a vitória chega. Amém? Vocês escolheram um tema maravilhoso, e pela misericórdia de Deus, eu estou aqui representando o meu pastor presidente, para quem ainda não me conhece, a gente atua ali na igreja sede em Porto Ferreira, servindo ao Senhor, e certa feita, um pastor presidente que hoje está jubilado, nos fez um convite para ser vice-presidente do campo, e pela misericórdia de Deus vai caminhando para 10 anos que a gente está ali atuando, e recentemente caminhando para 2 meses, que também assumi ali uma congregação ali em Porto Ferreira. Então nós estamos ali batalhando. Quando eu vi essa mocidade louvando a Deus, irmãos, a gente ali ainda não tem um grupo formado, está formando, lutando ali para ter um grupo formado de jovens. Quando eu vi uma das congregações, ou uma das igrejas, que viu uma boa quantidade de jovens aqui na frente, eu falei, oh, Jesus, que coisa gloriosa, Tomara a Deus que nós consigamos isso lá também, para a glória de Deus. Coisa maravilhosa. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos aqui transcorrer um pouco o texto. Não vou estender muito, não vou ser muito longo, mas nós vamos meditar na palavra. O texto que os irmãos escolheram é Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós pegamos lá o livro de Gênesis no capítulo 1 e no versículo 3, o texto diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então foi criado pela palavra.
Verbo é palavra, são. Foi criado pela palavra. Já no versículo 26, nós observamos aqui que a escrita dizendo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você já observa que nesse diálogo, ou melhor, havia um diálogo, né? Havia ali não mais que uma pessoa, a Trindade ali, Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando nós observamos dentro da palavra de Deus, no livro de Levítico, né, nós entendemos que o homem transgrediu, né, os mandamentos do Senhor. O homem pecou, e o pecado veio ao mundo, e o pecado afastou o homem de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus, por causa do pecado. O pecado é uma barreira que separa o homem da comunhão com Deus. Quando nós olhamos ali no livro de Levítico, eu não vou assim entrar minuciosamente, o tempo não vai dar para discorrer, mas ali no livro de Levítico, descreve, no capítulo 16, descreve, né, as instruções dadas, né, por Deus, né, para Arão, para poder entrar no santuário. Então nós observamos, né, que tanto no santuário, no Santo dos Santos, né, quando o sumo sacerdote entrava, havia uma restrição, havia uma regra estabelecida, e quando entravam ali, era com a função que de apresentar o povo a Deus em virtude dos pecados de Israel, em virtude do pecado do povo, né? Quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, diz que o anjo, né, aparece, né, a Maria e diz a ela, né, salve agraciada, diz o texto que ele diz assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, diz o texto, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui cumpre-se uma promessa, né? Desde que o homem pecou, né, Deus havia prometido, né, a enviar a Jesus, né, a promessa. Por isso, quando nós olhamos dentro do texto da gloriosa palavra de Deus, né, com a chegada, com a vinda de Jesus, né, que ali nasceu, cumpriu o seu ministério, transcorreu um tempo, Hebreus escreve, né, que ele escreve no capítulo 8, descreve ali no capítulo 8, que o antigo do pacto foi por um período, ou seja, o tempo da lei, o tempo que vivenciavam a lei, que seguiam a lei, foi por um período. Por quê? Porque com a vinda de Jesus, a sua morte ali na cruz do Calvário, o seu sangue derramado ali pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, ele sendo sepultado, ressuscitado dentre os mortos, ele vive para todos sempre no céu, louvado o nome do Senhor. E no capítulo 14 do Evangelho de João, ele descreve: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Louvado o nome do Senhor. E a igreja agora, ela vive a época da graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que o homem não se glorie, mas é dom de Deus. A graça nos alcançou. Quantos estão felizes pela graça ter alcançado? A graça nos alcançou. O versículo que foi lido diz, ele retrata, ele descreve de uma forma muito gloriosa. Fala, e habitou entre nós. Irmãos, eu fico meditando na palavra, a felicidade que teve os discípulos, porque Jesus deixou a sua glória, se humanizou, passou pelo sofrimento humano, isso demonstrando o grande amor de Deus, para poder sofrer numa cruz pelos nossos pecados, né? Mas demonstrando assim o amor imensurável de Deus.
Mas eu fico meditando nessa conjectura da palavra, né? O privilégio que teve os discípulos, aquela multidão, aquele povo, né? Quando Jesus ali operava sinais, né? Jesus ali operando maravilhas, e o texto fala, né? Habitou entre nós no corpo humano, né? Ali, né? Um Deus, né? E também no corpo humano, como um Deus no corpo humano, fazendo milagres, proezas, sinais, maravilha, dando vista aos cegos, curando o paralítico, ressuscitando os mortos, fazendo maravilha na missão de pregar sobre o reino do Pai, louvado o nome de Jesus. Aí diz o texto, né? Vimos a sua glória, a glória do Senhor, né? Eles testemunham a presença física do Filho de Deus, né? E a forma visível e palpável, a sua glória, a sua presença. Hoje, amados irmãos, a palavra nos diz que haveria tempo em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Hoje, nós não o vemos fisicamente, mas nós sentimos a presença dele. Nós não tocamos ele fisicamente, mas nós temos a convicção que ele está aqui. Nós não sentimos ele fisicamente, não pegamos a sua mão, mas podemos sentir a presença gloriosa dele no nosso meio nesta noite, como diz os discípulos de Emaús. Porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nós conversávamos com ele? Louvado o nome do Senhor. Porventura não ardia os nossos corações? É isso que nós sentimos hoje, louvado o nome do Senhor. Nós não sabemos explicar como, mas nós sabemos que nossos corações ardem, louvado o nome do Senhor, na presença dele. Louvado o nome de Jesus. O unigênito Filho de Deus. Irmãos, esse texto descreve um amor imensurável. Irmãos, a Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado o nome de Jesus. Diz, deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de nós memorizarmos nessa noite, analisarmos nessa noite, aonde estávamos nós, em que situação nós nos encontrávamos antes, qual era o nosso quadro, o que fazíamos antes, mas entendermos dentro do contexto da palavra, que ele não olhou para o nosso estado de miserabilidade, ele não olhou para a nossa situação de pecado, ele não se importou como nós estávamos, mas ele teve misericórdia de nós, e nos chamou, e nos trouxe para sentarmos aqui nesse lugar santo, e adorarmos a ele na beleza da tua santidade. O que é isso? É o amor. Um amor inefável, um amor imensurável. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Aí o texto, ele descreve: habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, unigênito do Pai. Aí fala, cheio de graça. Cheio de graça. A graça de Deus, a graça, como eu já disse, nos alcançou. A graça de Deus nos transformou. Jesus nos comprou com o teu precioso sangue. Não há valor, irmão, terreno que possa comparar o valor de uma alma. Não há valor. Louvado o nome do Senhor. Mas a graça e a sua graça misericordiosa nos alcançou. Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, diz, porque todos pecaram, todos, irmãos, sem nenhuma exceção, todos já nasceram debaixo do pecado, do jugo do pecado. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Todos.
Mas no versículo 24, nos chama muita atenção. Sabe por quê? Porque diz o texto assim, ó, sendo, pois, justificado. Ó, justificado gratuitamente. Gratuitamente. Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado. Louvado o nome do Senhor. Nós somos justificados pela sua graça. Graça significa favor imerecido. Eu não merecia, nós não merecíamos, mas Ele teve misericórdia de nós e a sua graça nos alcançou. Aleluia. Aleluia, Deus. A sua graça nos alcançou, a sua graça nos transformou. É tão maravilhoso servir a Jesus que Ele pega o homem lá fora, cheio de pecado, transforma, dá um banho no seu sangue, lava, redime o homem, transforma, faz dele agora andar numa nova dimensão de vida, numa vida transformada, numa vida lavada, remida no sangue do Cordeiro, e capacita. Capacita o homem, dá dom ao homem. O irmão que louvou a Deus aqui, que coisa linda. E o irmão ainda até disse que a garganta do irmão, o irmão mencionou que a garganta não está muito boa. Imagina o irmão com a garganta boa. Que louvor maravilhoso, que voz linda. Quem dá isso? Quem faz isso? É Deus, irmãos. É a graça de Deus. Louvado o nome de Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado o nome de Jesus. Aí diz, justificado gratuitamente. O que é justificar? Ser justificado é dizer assim, ó, dos teus pecados não me lembro mais. Não, eu não quero, não importa mais. Para mim não importa o que você praticou, o que você fez. O que importa para mim é que você possa viver uma nova vida. O que passou, passou. E daqui para frente é uma vida nova em Cristo Jesus. O cristão que serve a Jesus, ele anda em novidade de vida. Ele vive em novidade de vida. Louvado o nome do Senhor. Enquanto o mundo em que vivemos fica preocupado com a situação econômica, enquanto o mundo está preocupado, com a crise, crise em todos os segmentos, e é bem verdade que a igreja sente e passa por esse processo, mas a igreja, irmãos, ela atravessa toda essa dinâmica da vida, pensando na nova dimensão, falando, olha, tudo vai passar, tudo vai passar. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor não hão de passar. Se Jesus prometeu arrebatar a igreja, pode ter certeza, pode ter convicção que Ele vai voltar para buscar a tua noiva, que é lavada, que é remida no sangue glorioso, que foi transformada, que anda em novidade de vida, que aguarda o céu. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz, lá no capítulo 15, verso 10, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Paulo não foi vã. Paulo descrevendo e relatando sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre as dificuldades que enfrentou no labor do seu ministério, a igreja de Corinto. Descrevendo quantas lutas passou. Mas uma coisa interessante ele menciona em todos os tópicos, ele descreve nesse verso 10,
ele fala sobre a graça. Não faltou a graça, mas pela graça de Deus, sou o que sou. A graça de Deus fez com ele um grande pregador da palavra. A graça de Deus fez com que ele pudesse ter coragem e pregar o Evangelho, e notificar o Evangelho. A graça de Deus na vida dele fez com que ele pudesse suportar os períodos de prisões. A graça de Deus na vida dele fez com que ele pudesse ser firme, ser constante. E ele diz, descrevendo, ele diz: a graça foi para comigo, não foi em vão. Ou seja, com a graça de Deus na minha vida, com a graça de Deus na vida, eu consigo passar pelas muralhas, eu consigo atravessar as adversidades, eu consigo enfrentar as lutas. Com a graça de Deus, eu consigo sobressair. A igreja consegue sobressair com a graça de Deus. Oh, Macamanabahai! Ui, que me semicanda na bassuriana na manahai! Manchonabahai! Não pode faltar a graça, irmãos. Aleluia. A graça, a unção. E ele descrevendo: olha como esse homem sofreu por causa do Evangelho. Olha como esse homem padeceu por causa do Evangelho. Mas a graça estava lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. A graça de Deus, irmãos. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. É ela que nos faz entender que às vezes precisamos suportar as privações, as provas, as dificuldades. Ah, irmãos, se não for essa graça maravilhosa na nossa vida, Aleluia. se não for essa graça gloriosa na nossa vida, nós não temos condições de triunfar. Eu costumo dizer que às vezes nós temos o condão de dizermos: eu estou há tantos anos na igreja, eu estou há 40 anos, eu estou há 30 anos. Irmãos, eu entendo que o que nos mantém em pé na terra é a força gravitacional da terra. E o que nos mantém em pé na presença dele é porque ele tem segurado nas nossas mãos. E a sua graça tem sido abundante nas nossas vidas. É por isso que nós, naquele momento mais difícil, naquele momento em que achamos que não vamos conseguir, naquele momento em que você acha que não vai conseguir sobressair, em que você acha que tudo terminou para você, a graça de Deus ainda permanece, a misericórdia de Deus ainda permanece, a ajuda do céu ainda permanece, o Senhor ainda permanece, pois Ele disse na tua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus permanece com a igreja. Ele permanece. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Coisa gloriosa. Louvado o nome do Senhor. Não há outro caminho. Não há outro. Para quem às vezes está passando, pairando pela mente: eu só vou mais esse culto, eu só vou mais esse evento, eu só vou mais hoje, só vou ver como que é. Conforme for, eu vou dar um tempinho, eu vou dar uma paradinha, aí talvez lá na frente eu volto. Irmão, quantas vezes você vai visitar uma pessoa e que ela procura dar um tempinho para a igreja? Dá um tempinho. Dá um tempinho para a igreja. Esse negócio de servir a Jesus aí, que eu vou dar um tempinho. Aí esse tempinho é um momento oportuno que, infelizmente, o inimigo leva essa pessoa para trilhar caminhos errados, leva essa pessoa para
vai devastando com a vida da pessoa, acabando com a vida da pessoa em todos os segmentos. Aí você vai fazer uma visita e você convidar essa pessoa novamente para a igreja. A palavra dita pela pessoa é: eu queria ir, mas eu não tenho força. Eu queria estar lá, mas eu não consigo. Eu não tenho força. Eu não tenho força. Eu não tenho força. Mas no livro do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, o texto da palavra diz: eu sou o caminho. O verbo que se fez carne é o caminho. Não tem outro caminho. Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus é o caminho, irmão. Não há outro caminho. É chorando, é arrastando. Ele é o caminho. Não tem outro caminho, não. Se você que está aqui nessa noite pensa em dar um tempinho para a igreja, um tempinho para servir o Senhor, a palavra dita nessa noite é: Ele é o caminho. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Diz a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você está achando que está fraco ou manquejando no caminho, Ele te fortalece. Ele te fortalece. Ele te fortalece nessa noite. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te nessa graça, pois Ele é o caminho. Vivemos uma época muito perigosa. Os líderes de igreja, com certeza, se preocupam muito com isso. Hoje a internet, a tecnologia e a acessibilidade a celulares. E hoje tantos vídeos que rola, que passa ali, dizendo, apregoando contra dízimo, apregoando e até falando que Jesus não vem coisa nenhuma, e tantas coisas que se vê, né, que está aí aberto, né, a todos, né, a probabilidade, a possibilidade de todos, hoje todo mundo tem celular, internet todo mundo tem, e enfim, redes sociais, aquela coisa e tal, e você vê tantas pessoas usando dos meios de comunicação, e às vezes em algumas palavras e conotações, tentando colocar desânimo na vida do cristão. É a última hora da igreja, irmãos. O inimigo vai lutar de todas as maneiras, de todas as formas, para desviar, para tentar tirar alguém do caminho. Mas lembre-se, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Fique com os ensinamentos do seu pastor na sua igreja, dos ensinamentos da palavra que ele tem preferido, porque o seu líder, ele preza em pregar isso daqui, a verdade, a palavra, a verdade, o ensinamento genuíno da palavra. E hoje tem tantos contradizentes que usam os meios de comunicação e tenta, de uma forma sagaz, tentar fazer com que o cristão venha mudar o seu foco, mudar o seu pensamento. Mas o escritor aos Hebreus diz assim, olhando para os Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Temos que olhar para Jesus, irmãos. Ele é autor e consumador da fé. Louvado é o nome do Senhor. Não há outro caminho. Aí o texto diz, a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade. Irmãos, a igreja anda na verdade, porque Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Tem dúvida, né? Faça com os cristãos de Bereia. Examinavam as escrituras para saber se as coisas eram mesmo assim.
Louvado o nome de Jesus. Aí diz, Ele é a vida, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Vida com abundância, irmão. Irmãos, eu estou ali, como eu já disse aos irmãos, numa congregação. A irmã Landa, o pastor Natanael conhece, o Samuel também conhece o bairro do Cristo Redentor, né? Ali é um bairro que carece muito das orações da igreja, muito das orações dos irmãos, né? Para que Jesus liberte vidas ali, transforme, salve almas, realize uma grande obra ali, né? Muitas pessoas necessitam muito, né, de aceitar o Evangelho, né? E o texto diz que ele veio para dar vida. O homem sem Deus, irmãos, né, às vezes ele acha que está tendo uma vida, né, maravilhosa. Se você ler o Salmo de número 73, né, quando o salmista, ele, num período de espaço, né, por um distúrbio, né, por um descuido, melhor dizendo, né, ele diz assim, ele começa o Salmo dizendo que Deus é bom para com Israel. Aí ele diz, mas quanto a mim, os meus pés quase que desviou. Pouco faltou. O salmista quase que se desvia. Ele quase que se afasta dos caminhos do Senhor. Porque ele olhava o ímpio, ele olhava o homem sem Deus, o homem sem temor de Deus, que abria sua boca contra os céus e desdizia de Deus, e cada dia prosperava nas suas riquezas. Mas o texto diz que o salmista, ele entrou no santuário. Verso 17. Quando entrei no santuário, aí eu entendi o fim deles. O salmista entendeu que o homem sem Deus, o homem sem esperança não tem vida eterna com Jesus na eternidade. O homem sem Jesus não tem a eternidade com Ele, vai para a condenação eterna. E o salmista entendeu isso. Mas ele descreve ali no texto assim, guiar-me-ás com os teus conselhos, e depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Aleluia! Louvado e glorificado é o nome de Jesus. Ele descreve isso no texto. A quem tenho eu no céu, senão a ti? O verso de número 23, ele diz assim, todavia estou contigo, de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Louvado é o nome. Verso 24, guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberás em glória. Quais são os conselhos? A palavra. Louvado, guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberá em glória. Verso 25, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Não há quem eu deseje além de ti. Irmãos, todos nós somos cidadãos. Todos nós aqui trabalhamos, temos a nossa conduta, família, trabalho, igreja, responsabilidade, compromisso. Mas, irmãos, o que norteia a mente do cristão, é entendermos que somos servos. E todos os dias que levantamos pela manhã, falamos, mais um dia o Senhor me deu. Quem sabe possa ser hoje o grande e glorioso dia do arrebatamento. Todo o seu dia que o cristão levanta pela manhã, ele se almeja o grande e glorioso dia. Porque o salmista descreve, a nossa vivência é Cristo, irmãos. A nossa vida está escondida em Cristo. Louvado o nome do Senhor, glorificado o nome de Jesus. Aí ele diz no verso 26, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Todos os dias.
Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude a permanecermos todos os dias firmes, nos servindo ao Senhor. O Salmo de número 25 e o versículo 5 diz: guia-me na tua verdade. Nós precisamos ser sempre guiados na verdade. É por isso que eu amo a Escola Bíblica Dominical, a EBD. Porque eu costumo dizer, nós aprendemos na EBD. Nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Quer aprender? A EBD, a Escola Bíblica Dominical, que é o estudo sistemático. Agora estamos aprendendo sobre Provérbios, aprendemos sobre Neemias, e assim, e por aí vai. Mas, diz, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Olha o que ele pede aqui, ensina-me. O que nós precisamos aprender todos os dias? A porção da palavra. A porção da palavra de Deus. Independente de tempo. Eu costumo dizer que todo dia nós estamos aprendendo. Todos os dias. Eu tenho 50 anos na igreja. Eu preciso aprender. Todos os dias precisamos aprender. E cada dia a palavra tem um ensinamento para nós. Cada dia tem maná do céu para nós. Cada dia tem uma palavra para nossa alma. Cada dia Deus tem uma palavra para nossas vidas. E é a palavra que nos fortalece. É edificando a nossa casa na rocha. Quando a casa está edificada na rocha, que é a palavra, que ela entra nos nossos ouvidos e desce para o nosso coração, o cristão é firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa no Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Já estou terminando, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade. Em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o que o texto nos recomenda. Seguindo a verdade. É a bússola. A Bíblia, ela é a bússola. A Bíblia é o mapa do cristão. É aqui, que nós aprendemos mais de Jesus. É aqui que nós aprendemos como servi-lo melhor. É aqui na palavra que nós aprendemos como moldamos a nossa conduta para um dia estar no céu. Ele é o espelho. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós olhamos no espelho, o homem, por exemplo, vai ver que a gravata está torta, que precisa acertar o colarinho da camisa. A mulher na frente do espelho, então, nem se fala, né? O cabelo, e aí... Então, o espelho mostra-nos como nós precisamos nos apresentar diante da sociedade. Ninguém vai sair despenteado, ninguém vai sair, né? Mas no espelho a palavra de Deus, ela nos molda, ela nos ensina a vivenciar uma vida em Cristo como luz do mundo, como sal da terra, como uma cidade edificada sobre os montes. Louvado o nome do Senhor. Ela nos ensina a prepararmos, aleluia, como as virgens prudentes que aguardam o grande e glorioso dia do noivo, que está com a lâmpada acesa para ser arrebatado no grande e glorioso dia. Louvado o nome do Senhor. Louvado o nome de Jesus. Provérbios capítulo 12, verso 19, diz: lábios veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas por um momento. Mas os lábios que falam a verdade, que vivem a verdade, que vivem a palavra, que prega a verdade, viverá para sempre. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos,
e que possamos permanecer firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, aguardando o grande e glorioso dia do Senhor. Jesus está às portas, o arrebatamento está perto. Vamos trabalhar enquanto é tempo. Eu agradeço a Deus a cada dia, né, por Deus ter me dado, e eu tenho certeza que os irmãos também o fazem. Cada tarefa desenvolvida na igreja, cada trabalho desempenhado na igreja, eu falo obrigado a Deus por mais uma oportunidade. Obrigado por mais um momento, Deus. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade. Seja qualquer natureza de atividade que você tiver que desempenhar, se tiver que fazer a limpeza na igreja, lavar banheiro, qualquer atividade que você desenvolva na igreja, saiba que você está desenvolvendo para a glória de Deus. Saiba que você está fazendo para o Senhor, e o seu trabalho tem uma recompensa dele. Louvado é o nome do Senhor. Seja grato a Deus em tudo, como diz a palavra, em tudo seres agradecidos, e a bênção de Deus permanecerá sobre a sua vida, recalcada, sacudida e transbordando. Que Deus abençoe em nome de Jesus.